Olá, meu nome é Luan Silva, sou professor da oficina de bufonaria dentro do programa de oficinas culturais da Unidade de Gestão de Cultura da cidade de Jundiaí. E essa é a nossa 11ª aula. Nessa aula, vamos entrar no universo da improvisação. Mas antes disso, vamos contextualizar um pouquinho tudo o que vimos até aqui. Lembrando que começamos a ver o universo do bufão a partir da sua história. Os bufões clássicos lá na Idade Média e algumas de suas características e as suas vertentes. As pessoas que começaram a estudar essa figura e a contextualizá-la enquanto uma linguagem artística, Lecoq, Bullier, entre outros. Depois vimos os bufões contemporâneos, como Léo Bassi, entre outros também, que eu fui passando para vocês durante essas aulas, e também as características desses bufões. Veio o nosso questionamento: ainda é tempo de bufões? É um questionamento que fica aí, nesse universo que nós começamos a estudar. Depois entramos propriamente na pesquisa do bufão, a partir da criação dessa máscara. Lembrando que em alguma das aulas eu disse que o bufão é a maior máscara do mundo. Então começamos a montar, a construir essa máscara. Aí passamos pela codificação do corpo, com algumas caminhadas e algumas deformações de algumas partes do corpo para construir essa figura. Em seguida, passamos para a busca dessa personalidade a partir dos jogos com os animais e também dos 7 pecados capitais. Fomos fazendo essa construção. Depois passei para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar no bufão, na bufonaria, como a paródia e as blablações e o gamelô. E agora chegamos numa fase em que vamos começar a colocar o bufão em ação. Como disse no começo do vídeo, vamos começar a improvisar com essas figuras. Ou seja, vocês vão colocar essa figura que vocês criaram em um contexto, em uma situação. Onde esse bufão vai estar? O que ele vai estar fazendo? Tudo isso é o que vocês vão começar a criar a partir de agora. Lecoq, no livro O Corpo Poético, ele fala, no capítulo do bufão, justamente disso. Que depois que ele criou essas figuras, fez toda essa construção, ele começa a propor para os alunos uma investigação a partir da improvisação, a partir do jogo. Guardem bem essa palavra que é muito importante. Jogo. Legal? Então, eles começam a improvisar a partir disso. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. A minha proposta para vocês é: comecem a colocar esses bufões em diversos contextos e situações. E vejam o que sai. Vocês vão perceber uma coisa muito interessante, que nesses momentos vão começar a se apontar e a surgir mais a personalidade do bufão de vocês. Vão começar a escancarar algumas características, porque, principalmente dentro do teatro, se revela um personagem ou se revela um palhaço e um bufão a partir de suas ações. E é o que a gente vai começar a explorar a partir de agora. Legal? Então, põe o bufão de vocês em jogo, em ação, a partir do improviso. Como que o seu bufão reagiria numa praça? Como que o seu bufão reagiria dentro de um escritório? Como que o seu bufão reagiria cozinhando, sendo um cozinheiro? Então comece a colocar ele dentro dessas situações e veja o que sai. Uma coisa muito importante, eu usei muito durante todo esse percurso que nós fizemos até aqui a palavra investigação. E é justamente isso. Nós estamos aqui para investigar a figura do bufão, investigar as suas possibilidades. Ou seja, eu passei para vocês algumas provocações e vocês, a partir dessas provocações, vão criando as suas ferramentas no sentido de como se expor de uma maneira assim, como abrir o corpo mais assado. E aí você vai entendendo essa dinâmica, vai investigando o corpo e a criatividade de vocês a partir desses jogos. Legal? Então, usem a criatividade de vocês para se colocarem, para colocar a figura do bufão em outras possibilidades de ação. Legal? E também uma coisa muito importante, não se julguem. Como eu disse, a gente está investigando, e a investigação não deve ter julgamento, ela deve ter análise, ela deve ter avaliação. Isso é positivo, isso nem tanto, mas não se julguem nesse momento. Legal, pessoal? Essa foi a nossa 11ª aula. Na próxima aula nós vamos começar a entrar um pouco no universo da presença. Como eu disse para vocês, guardem bem a palavra jogo. Então a gente vai começar a utilizar principalmente a figura do palhaço
Não vamos, né, claro, desenvolver um trabalho com um palhaço ou vou contextualizar todo o universo. Isso não nos interessa nessa aula. O que interessa pra gente é o que essa máscara nos traz de estado de presença e estado de jogo. Então a gente vai usar algumas ferramentas dessa figura para trabalharmos o estado de jogo e aí sim, pegarmos esse estado de jogo e colocarmos dentro do bufão, dentro do jogo do bufão. Porque, como eu disse, existe uma certa confusão e muitas vezes uma proximidade do que dizem sobre o palhaço e o bufão são quase a mesma coisa, e como já disse em outros vídeos, não são a mesma coisa. Mas eles se aproximam em algumas coisas, se convergem. E a gente vai utilizar essas ferramentas que convergem para continuar desenvolvendo o nosso trabalho e a nossa investigação. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.